Clube de Leitura Bíblica. Aprendizado compartilhado por meio das Sagradas Escrituras. Hoje vamos iniciar com Gênesis e vamos estudar um pouco os capítulos 1 e 2. Lembrando que sempre no início de cada leitura, cada estudo bíblico desses que vamos fazer, nós sempre no início de cada livro vamos trazer um breve resumo para explicar o que o livro quer trazer. Então, cronologicamente falando, no livro de Gênesis nós começamos retratando sobre o período pré-histórico, né? Então neles vamos ver dos capítulos 1 a 11, vamos ver sobre a criação, vamos ver sobre Adão e Eva no jardim e o primeiro pecado, Caim e Abel e o primeiro assassinato, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós temos o chamamento de Abraão. Depois temos a história de Abraão e Ló, né, e a sua separação. Vamos ver também sobre Agar e o nascimento de Ismael. A gente acompanhará também a história de Abraão e Sara e o nascimento de Isaac. Depois vem a história de Isaac e Rebeca e o nascimento de Esaú e Jacó. Prosseguindo, nós teremos o casamento de Jacó com Lia e Raquel e o nascimento de seus filhos, concluindo assim no capítulo 35 de Gênesis. Então, esse período de Gênesis 12 até Gênesis 35 foram fatos que ocorreram nos anos 1900 a.C. Já a parte final, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50, foram fatos que ocorreram no ano de 1800 a.C., que retrata a história de José do Egito e de seus irmãos. Então, iniciando, vamos ter uma breve introdução extraída da Bíblia, da nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, com edição de notas para jovens. E nela diz assim: a palavra Gênesis quer dizer começo. Este livro conta como tudo o que existe começou e como surgiram os seres humanos, o pecado e o sofrimento, e conta como Deus no começo apareceu às pessoas e mostrou como deveriam ser obedientes a Ele. O livro de Gênesis se divide em duas partes. A primeira, do capítulo 1 a 11, conta como Deus criou tudo o que existe, incluindo a raça humana. Encontra-se aqui a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. A segunda parte, do capítulo 12 até o 50, conta a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. O livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez que seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito. No livro de Gênesis, Deus age. Ele cria o mundo, cuida das pessoas e mostra interesse pelo seu povo. Deus julga e castiga os ímpios e abençoa os que lhe obedecem. Prosseguindo, teremos o esquema do conteúdo do livro de Gênesis, né? Então, durante todo esse período que tivermos estudando o livro de Gênesis, nós teremos a criação do universo e da raça humana, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 25. O começo do pecado e do sofrimento, que está no capítulo 3, dos versículos 1 a 24. Depois vamos ler de Adão até Noé, do capítulo 4 até o versículo 32 do capítulo 5. Nós vamos também estudar sobre Noé e o dilúvio, no capítulo 6 até o capítulo 10. Vamos conhecer a Torre de Babel, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. E vamos ler ainda no capítulo 11, dos versículos 10 ao 32, sobre a história de Sem até Abraão, que na verdade se chamava Abrão, né? Vamos ler sobre os patriarcas
Abraão, Isaque e Jacó, do capítulo 12 até o capítulo 35. Vamos conhecer os descendentes de Esaú, no capítulo 36. Vamos conhecer a história de José e de seus irmãos, do capítulo 37 até o capítulo 45. E conhecer um pouco da história dos israelitas no Egito, do capítulo 46 até o capítulo 50. Então, hoje iniciaremos o estudo em Gênesis, capítulos 1 e 2. Na verdade, é um estudo bem resumido, né? Apenas para que possamos compreender melhor o que esses textos dizem. Lembrando que a fonte que utilizamos de estudo é a Bíblia Sagrada, na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma edição feita com notas para jovens. Também utilizamos a Bíblia Vida Nova, que foi editada pelo pastor Russell Shedd, de saudosa memória. Também utilizamos como fontes de estudo a Bíblia Online, do site bibliaonline.com.br, o programa Rota 66, também do pastor Luiz Saião, da rádio transmitido na Rádio Transmundial do site www.twr360.org. Também utilizamos recursos do site jesuseabiblia.com e bibliotecabiblica.blogspot.com, onde recomendamos que você visite também e vai conhecer uma enorme gama de estudos bíblicos, não é? Onde você poderá se aprofundar mais e adquirir também estudos da Palavra de Deus. Então vamos estudar Gênesis capítulos 1 e 2. O versículo-chave para esse estudo é o versículo 1 que diz: no começo Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis inicia relatando sobre a criação do universo e da raça humana. Isso encontramos no capítulo 1. E também lemos sobre a responsabilidade que Deus deu ao homem para cultivar a terra, colocando no jardim do Éden, juntamente com sua esposa. É o que veremos no capítulo 2. Capítulo 1. O primeiro capítulo da Bíblia relata a criação de todas as coisas e a origem da vida na terra. A terra não tinha forma alguma e era vazia. Do nada, Deus criou tudo. O texto relata que havia apenas escuridão e um mar profundo, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. A criação narrada foi dividida em 6 dias, e podemos subdividir as fases da criação em 2 etapas, da seguinte forma: primeira etapa e segunda etapa. Na primeira etapa, teremos a criação dos dias 1, 2 e 3, e na segunda etapa, que foi criado nos dias 4, 5 e 6. Então, no dia 1, tivemos a criação da luz. No início de tudo, a terra era um vazio e não havia seres viventes. A primeira ordem de Deus foi para que houvesse luz, e a partir da sua palavra, a luz veio a existir. Ele então separou a luz das trevas, chamando-as de dia e de noite. Isso é o que vemos nos versículos 3 a 5 do primeiro capítulo de Gênesis. No dia 2, Deus criou o firmamento, o céu e os mares. Então, nesse dia, Deus fez separação do firmamento, separação entre as várias porções de água que existem sobre a terra, separação entre oceanos, entre mares, entre praias, chamando a parte de cima, ou seja, o firmamento de céu, e a parte seca de terra, e as muitas águas de mares. Isso é o que vemos dos versículos 6 ao versículo 10 do primeiro capítulo. No terceiro dia, tivemos a criação da terra seca e da vegetação. Então, Deus criou nesse dia toda a vegetação terrestre, dando início à formação da natureza com plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos. Isso vemos dos versículos 11 ao 13 do capítulo 1. Então, essa primeira etapa, Deus cria a matéria-prima de todas as coisas. E essa matéria ele usa como base para concluir a sua obra nos 3 dias seguintes, que é justamente o que veremos, a segunda etapa da criação. No dia 4 temos os luzeiros, é quando Deus cria os astros do céu
conhecidos também como os luminares. Ele criou o sol, a lua e as estrelas e os coloca nos céus, que foram criados justamente no primeiro dia, né? Os céus criados, então Deus cria agora luzeiros e coloca lá nos céus. Inicialmente, Deus criou a luz e agora cria os astros do céu, mostrando assim que sua criação segue uma ordem específica, que é o que lemos nos versículos 14 a 19 do capítulo 1 de Gênesis. No quinto dia, Deus cria a primeira etapa dos animais. Este dia tem uma certa relação com o segundo dia, quando vimos a criação das águas e dos céus, e é neles que vão habitar os primeiros animais. Deus falou uma palavra para as águas produziram criaturas e pássaros encheram o ar. Deus cria os grandes habitantes marinhos, como as baleias, os tubarões, né? E os demais animais marítimos. Ele cria também nesse dia todo réptil de alma vivente e toda ave de asas. Deus os abençoa e dá ordem para que cresçam e se multipliquem nos céus e nas águas. É o que vemos dos versículos 20 ao 25. No sexto dia, nós temos a criação de animais terrestres e a formação dos seres humanos. Então, como já haviam animais nas águas e nos céus, Deus então cria os animais terrestres, fazendo assim relação com a matéria criada no terceiro dia. Deus ordena que a terra produza alma vivente, enche a terra de criaturas, como os animais terrestres, animais selvagens, gado e todo réptil que se move sobre a terra. E para concluir, os habitantes da terra, Deus diz: façamos o homem. Diferente das demais criaturas, Deus disse que o homem tinha que ser feito à nossa imagem, ou seja, o homem teria uma certa semelhança com o próprio Deus. Não necessariamente seria igual a ele, mas deveria estar relacionado com Deus e ser portador das características distintivas espirituais que iriam marcar exclusivamente como, por exemplo, superior aos animais. Deus criou no sexto dia os animais terrestres, o homem e a mulher, e ficou totalmente satisfeito com toda a criação, considerando algo muito bonito e algo muito bom. Dessa leitura, essa parte, né, esse trecho se encontra nos versículos 26 a 31 de Gênesis, né? E eu quero destacar aqui a parte A do versículo 31, que diz: E viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Capítulo 2. No início do capítulo 2 de Gênesis, temos a conclusão da história da criação e o início do sétimo dia, que foi o dia em que ele descansou. E esse dia foi separado e abençoado por Deus para o descanso dos seres humanos. Durante 6 dias, Deus criou e formou a matéria inorgânica, as plantas, os animais e o homem. Deus inspecionou tudo e considerou tudo muito bom, e concluiu tudo o que quis criar nesses 6 dias que vimos anteriormente. Nos 10 mandamentos, encontrados lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, nós percebemos que a relação dos 6 dias do trabalho de Deus com as coisas materiais para um dia de descanso serve de base para a observância do homem de um dia de descanso também. Lá no Salmos 95:11 há uma alusão de que Deus nega um descanso, ou seja, um sábado, a quem o desobedece. O escritor do livro de Hebreus se apropria dessa sugestão para declarar que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Por isso que ele diz lá em Hebreus 4:11, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Nos dias de hoje, que constituem a nova aliança, a base do sábado foi trocada do evento da criação para o evento da ressurreição. Por conseguinte, o tempo foi mudado do sábado para o domingo. Contudo, o mesmo princípio subjacente persiste, ou seja, 6 dias são dados para o domínio do homem sobre a natureza, mas o sétimo dia é o dia do Senhor, ou seja, um dia consagrado ao Senhor.
Prosseguindo, o texto repete com mais detalhes o relato da criação do homem e da mulher. Vemos que a matéria-prima utilizada na criação do homem foi o pó da terra. É interessante notarmos que diversos componentes minerais encontrados no solo fazem parte da nossa composição orgânica. No entanto, encontram-se na composição dos solos também, né? Isso é o que vemos dos versículos 5 ao versículo 8. Este capítulo traz detalhes do que havia no Éden, um lugar maravilhoso para ser habitado pelos seres humanos. Nesse jardim, Deus plantou também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem deveria cuidar e cultivar o jardim. Poderia comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão comesse, ele com certeza iria morrer, pois essa era a palavra de Deus. Isso vemos dos versículos 9 até o versículo 17. É interessante notarmos que, até aquele momento, a morte não existia. Talvez gerando uma certa curiosidade em Adão, mas por se tratar de algo ruim, mesmo sem ter referência sobre o que era a morte, não é? É possível que ele entendesse que, como foi proibido comer o fruto daquela árvore específica, o resultado de morte deveria ser algo ruim. Além de cuidar do jardim, Adão também ficou responsável por dar nomes a todos os animais criados por Deus. Isso a gente vê dos versículos 19 até o versículo 20 desse capítulo. Outro fato interessante que a gente lê é sobre a primeira utilização das células-tronco. Essa foi a primeira utilização das células-tronco na humanidade. Foi descoberta há pouco tempo pelos cientistas, mas a Bíblia já falava há pelo menos cerca de 5.000 anos atrás, justamente no período da criação da mulher, ou seja, quando Deus cria a mulher a partir da costela de Adão, é o que vemos dos versículos 21 a 22. Dentre tudo o que era bom, Deus viu algo que não era bom, e esse algo chamava-se solidão, era a solidão de Adão. É o que vemos nos versículos 18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Deus instituiu o homem como cuidador do jardim e criou a mulher para ser sua companheira e ajudadora, formando assim uma família padronizada, né? A família padronizada por Deus, onde homem e mulher deixam sua casa e vão constituir uma família. É o que vemos dos versículos 19 ao 23. No final do capítulo, temos o princípio da estrutura familiar, que deve ser homem e mulher. Depois que Deus os criou, ele os abençoou e ordenou que enchessem a terra. Versículo 24. Assim concluímos esse estudo, né? E qual a aplicação prática do mesmo? No decorrer da história, muitas teorias surgiram, como o Big Bang, a teoria da evolução. Mas a Bíblia afirma que Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. E é através da criação que percebemos a existência de Deus. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20 diz assim: Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Também lemos algo semelhante em Hebreus capítulo 11, versículos 3 e 6, que diz assim: E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. O versículo 6 diz: Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Com seu imenso poder, o seu Deus criou os céus, a terra e a multidão das águas. Isso a gente pode comprovar também no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, que diz: Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. É Deus quem fez com que das trevas resplandecesse a luz.
e deseja hoje resplandecer em nossos corações, conforme 2 Coríntios 4:6, que diz assim: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Amém. Agora, fixando o conteúdo desse estudo, gostaria de deixar para você 2 perguntas e você pode deixar suas respostas nos comentários no nosso aplicativo ou no nosso canal do YouTube, e você deixando a sua resposta, a gente poderá compartilhá-la nos próximos programas. Então vamos lá. Primeira pergunta: será que o homem veio do macaco? Qual a sua opinião sobre este assunto e como você pode relacionar sua opinião com o relato bíblico? Vou repetir: será que o homem veio do macaco? Qual a sua opinião sobre esse assunto? E como você pode relacionar sua opinião com o relato bíblico? E a segunda pergunta é: que lições práticas você pode extrair dos textos lidos essa semana? Então, fica em aberto para você deixar suas respostas, e se você responder durante essa semana, deixar nos comentários, a gente vai poder compartilhá-la no próximo estudo, na próxima semana, ok?